bonitona aqui, gente, olha só. Essa também tá no mesmo tempo que aquela outra, já faz mais de um ano que eu fiz levantamento de caudex, certo? Essa planta aqui foi aquela que o caudex sumiu. O caudex dessa planta é só isso aqui, ó, dá 4 centímetros, somente daqui pra cá. Isso aqui é tudo raiz, né, que eu já fiz levantamento. Então eu parei de fazer levantamento e deixei um bom tempo para que ela fosse desenvolver o caudex, mas aqui eu nem vejo mais caudex, mas eu garanto, é uma planta de caudex. As raízes que saem do pezinho do caudex embaixo são essas, ó, por isso eu não cortei. Vou precisar de tirar todo esse material aqui, certo? E vou tentar fazer o levantamento dessa planta, procurando proteger ao máximo as raízes. E eu quero mostrar também a vocês uma coisa, olha, a vantagem da gente ter plantas em bacias com esse formato aqui, ó, isso ajuda muito quando a gente vai fazer levantamento de caudex, por conta do formato que está o substrato, certo? Então a gente tira com maior facilidade. Então vou mudar a posição da câmera, certo? Para que vocês possam visualizar melhor. Bom, então eu preciso tirar, né, aqui, ó, essa lateral aqui, que é onde prende na parte de cima do vaso, certo? Eu vou tentar levantar ela por completo. Então deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Ela já tá, olha, solta, tá vendo? Por isso que eu gosto desse formato de vaso. Ele ajuda muito no levantamento do caudex, certo? Deixa eu ir batendo aqui. Isso aqui que eu tô retirando, gente, aqui, ó. Porque nas minhas plantas nasce bastante pé de pitanga, certo? E é uma delícia essas pitangas. Agora eu quero saber aqui, né, as raízes grossas de baixo. É bom que o substrato tá soltando aqui, gente, sozinho. Como é muito aerado esse substrato, né? E esse tem bastante carvão. Eu tô conseguindo tirar todo o substrato com a mão aqui, ó. Tá bem fofinho. Essa planta tava numa boa. Porque essa raiz que tinha no pé do caudex, eu não cortei, tá vendo? Eu só tinha replantado. Aí elas ficaram e criaram essa bucha aqui de raiz capilar, né? Vamos ver aqui. Oh, uau! Minha gente, olha só, que magnífico! Olha só que coisa linda! Esses galhos aqui eu já vou cortar, que eu não estou gostando da copa dessa planta, certo? Aqui vou cortar aqui. A copa não tá ao meu gosto. Estava observando aqui e achei aqui um pontinho aqui que está meio machucado, como que quisesse iniciar uma podridão, certo? Então o que é que está acontecendo aqui, ó? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou ver aqui o que é que está acontecendo. Ó, é como se fosse o início de uma podridão, mas a planta reagiu, ó, certo? Eu vou precisar mostrar para vocês, não é tanta coisa não. Mas eu estou tirando aqui toda essa parte preta. Então aqui eu vou canela. Então não vou replantá-la agora, certo? Eu vou esperar isso aqui cicatrizar uns 5 dias também, como eu fiz com aquela outra. Aí vocês esperam, né? 5 dias passam rapidinho. E então, amigos, aqui está a nossa planta, né? Olha, passou 8 dias. Por quê, ó? Eu achei uma podridão aqui nessa planta, certo? Aqui embaixo. Olha o buraco que eu precisei fazer, tá vendo? Mas eu coloquei canela, já tá bem cicatrizado, né? Então é hora de plantar. E formato ficou muito interessante, ó. Essa parte amarelada é a parte que estava no substrato, né? Sem levar sol, sem claridade. Então, amigos, eu resolvi colocá-la nessa posição aqui para que vocês vejam com mais detalhe. Olha que planta interessante que essa ficou, olha. Tem esse montão de raiz aqui, né? Como ela tinha umas raízes aqui no pezinho do caudex, aí eu deixei essas raízes. Olha como ficou. Tá um pouco ressecada, que já faz 8 dias. Tava na sombra, no localzinho bem frio. Ela não chegou nem a ficar mole, né? Mas eu tinha que cuidar dessa podridãozinha dela, que era pouca coisa, mas daí vai aumentando. Fica difícil para vocês olhar de primeira assim e vocês verem um formato nessa planta, certo? Mas eu, como estava lá observando a mesma essa semana, eu vi uma escultura muito legal nessa planta, tá? Ela mesmo se deu o formato. Eu só vou tirar assim essas raízes aqui, ó, que não tem mais nada a ver com ela, certo? E antes eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vou deixar ela aqui bem sentadinha, bonitinha. Vou deixar ela aqui com a ideia que eu tenho para ela, olhando para vocês, tá? O que é que você vê nessa planta aqui agora? Se você puder informar aí, eu acho interessante, para ver se sua ideia tá batendo com a minha. Então, para essa planta aqui, vocês vão estranhar um pouco
que eu fiz esse jarro aqui, olha, de cimento, tá certo, gente? Olha, bem lindo. Ele só tá um pouquinho escuro assim porque tava levando chuva, tá? Mas ele fica naquela cor de cimento bem bonito, ó. Olha só dentro, né? Olha o modelo dele, como é bonito. Fica um jarro muito lindo, tá? Se a galera se interessar aí, eu posso fazer um tutorial ensinando como você fazer uma engenhoca, né? Porque hoje tudo precisa de máquina, mas tem coisas que a partir de uma engenhoca a gente pode produzir muito bem. Vocês vão dizer, uma planta desse tamanho vai ficar nesse jarrinho desse tamanho? É, gente, porque é a ideia que eu tenho para essa planta, certo? Eu cheguei a ver uma escultura nessa planta. Então, de acordo com a minha ideia, eu preciso ter um vaso para que eu possa desenvolver o meu projeto com essa planta, certo? Então aqui eu vou colocar um substrato. Eu sei que alguém vai achar estreito, né, pequenininho esse vaso para essa planta, mas assim, vai ser isso aqui, porque se eu deixar ela num vaso grande, ela não vai obedecer a minha ideia, certo? Apenas vou plantar essa parte de baixo aqui, ó, onde está a minha mão aqui, certo? Eu quero só isso aqui enterrado. Essas raízes aqui, eu não sei o que é que eu vou fazer com ela, não vou mexer agora. Eu vou deixar para depois, quando eu for melhorar a escultura, certo? Porque a visibilidade fica melhor para mim e para vocês. Então, como eu falei para vocês, eu quero apenas que ela fique assim. Então aquelas raízes que ficou embaixo, elas vão se desenvolver, certo? E aqui olha como é que ficou a nossa planta. Ficou legal? Só tem esse montão de raiz aqui, ó, parecendo um vassourão. Eu fico com pena de cortar porque essas raízes são de absorção, né, de líquidos da planta. E tem muita raiz aqui, ó, dá para fazer uma coisa bem interessante. Mas para minha ideia que eu tenho com essa planta aqui, não vai dar. Só calminha que eu vou mostrar a vocês. Eu acho que alguém já percebeu no que dá para fazer essa planta aqui. Tem uma bela escultura aqui. E essa semana depois que eu a vi, não saiu mais da minha cabeça. Vou separar as raízes aqui para ficar melhor de vocês visualizarem. Pronto, olha só aqui, gente. Esquece essa parte aqui dessa raiz aqui que eu não sei o que fazer, certo? Esquece essa parte. Essa parte aqui está idêntica a um pinguim, certo? Tá muito interessante, olha, a parte da frente do pinguim, os dois galhos que eu tinha deixado aqui, ó, para fazer alguma coisa com ele. Se eu tirar esse galho aqui, olha só o bico do pinguim, tá? Ficou interessante, né? Então quando eu vi aqui essa semana, eu digo que a ideia para essa planta já chegou, né? Então para a gente transformar no pinguim, fazer o seguinte, eu vou tirar essas raízes sim, certo? E vou deixar o corpo do pinguim livre. Olha quanta raiz, olha. É uma raiz só. Olha outra aqui. Essas raízes aqui embaixo eu não vou mexer agora. Depois pode ser que eu queira fazer alguma coisa. Então essas daqui fininhas vão sair todas. As que estão para baixo eu vou deixar para ajudar na absorção de líquidos, né? Depois a gente vai detalhar melhor esse pinguim. Então eu vou fazer aqui os pés dele, ó. Ficou interessante essa planta, muito interessante. Perfeito o pinguim aqui, né? Aqui vai ser a cabecinha do pinguim, né? Eu acho que vocês estão me entendendo aí. Esse braço aqui, eu vou ter que retirar isso aqui também, né? Já não faz parte mais da peça. Então olha só como essa peça ficou. Aqui simplesmente eu vou entalhar depois aqui as duas nadadeiras do pinguim. Deixa eu só botar aqui mais ou menos onde vai ser o olho do pinguim. Não vai ser aí não, né? Eu tô só fazendo mais ou menos na câmera para vocês terem ideia. Então olha só como ficou legal. Aqui vai ser o bico do pinguim, gente. Então dá para fazer ele com o bico aberto. Eu vi pinguim com bico chato, bico largo. Eu vi vários tipos de pinguim. Esse daqui eu não sei que tipo vai ser não, que raça é não. Mas eu vi um que dá pra gente chegar perto dele. Pronto, olha que planta bela que ficou. A natureza dá o formato pra gente, eu não fiz nada aqui. Eu só catei a ideia talvez da natureza, né? Essas partes onde eu fiz os cortes vai sarar, né? Eu vou colocar canela depois, certo? Então quando tiver bem saradinho, aí eu venho pra cá de novo. Aí eu já tenho decidido o que eu vou fazer com essas raízes aqui.
certo? E a gente vai entalhar aqui a cabeça do pinguim e entalhar aqui as nadadeiras dele. Eu não sei que posição ele tá, né? Eu sei que ele tá quietinho, olhando de lado, só observando. Sempre quando tem uma peça assim, que eu não vejo de imediato, algum formato, eu deixo ela quietinha lá em algum local, certo? E às vezes quando eu passo no final do dia, eu dou uma olhadinha de novo, né? Aí essa semana eu me deparei, né, com um pinguim aqui na Paraíba. Eu não sabia que tinha um pinguim na minha casa, olha só. Questão de ficar na sombra também, porque essas raízes estavam todas debaixo do substrato. Então a gente tem que ir levando ao sol aos poucos. E raízes de absorção aqui embaixo também a gente tem pouco, certo? E as que tem ainda vão se desenvolver para alimentar essa planta. Então, como isso aqui tudo é raiz, eu vou borrifando todos os dias isso aqui. Então esperar alguns dias ela desenvolver, aí eu voltarei aqui com ela para a gente melhorar seus detalhes. Então, com mais uma planta da nossa coleção que foi ganhando um formato, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Até o próximo, fica com Deus e tchau!